Está começando mais um programa em pauta e hoje a nossa convidada é a vereadora Paola Miguel, ela que está no seu segundo mandato consecutivo aqui no Legislativo Campineiro, é atual presidente da Comissão das Relações Internacionais aqui da Câmara Municipal de Campinas. Paola também neste biênio é membro de 5 comissões e as comissões são a de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a Comissão da Mulher, Comissão de Cultura, Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, Comissão Especial de Honraria e também a vereadora é membro da Comissão Especial de Estudos sobre o Complexo Municipal de Salas de Cinema aqui na Casa de Leis. Até o dia desta gravação, a parlamentar protocolou neste ano de 2025 39 indicações, 22 requerimentos, 4 projetos de lei ordinária, 7 moções e 2 projetos de lei complementar. Vereadora, muito obrigado pela disponibilidade da senhora de vir poder participar aqui do Em Pauta, né? Para a gente começar, né? Como que você avalia o seu trabalho até aqui no Legislativo Campineiro? Bom, primeiro é uma grande honra estar podendo estar aqui no Em Pauta, conversando com a TV Câmara. A gente está próximo dos 100 dias, né, do nosso segundo mandato. Eu acho que tem uma diferença muito significativa, porque quando eu comecei a primeira vez era pandemia, então nossos encontros presenciais estavam muito prejudicados. Então a produção legislativa, atender as demandas da população, até mesmo ter relação com outros parlamentares para a gente pensar, né, e discutir, isso não era possível. Então eu acredito que esse segundo mandato, né, a gente vai conseguir ter 4 anos mais completo de atendimento direto, produção legislativa, conversar com os parlamentares, e a gente também já chega com mais experiência, então a gente já sabe um pouco mais o que é possível fazer dentro da Câmara e quais as possibilidades que a gente pode crescer enquanto legislativo, enquanto propositura. Então eu estou muito animada para esse segundo mandato e acho que a gente está começando bem. Essa questão que você falou, né, do contato com a população é uma característica forte do seu mandato, né, vereadora? Sem dúvida nenhuma. A gente tem hoje, né, como foi bem dito, a gente participa, sou presidente de 2 frentes parlamentares, que é a junção do Legislativo com a sociedade civil. A gente faz gabinete na rua, nas feiras noturnas, nos finais de semana, para ter contato com a população, para atender as demandas. A gente está diariamente nas ruas para ouvir as pessoas, porque esse é o mais importante. O mais importante, o nosso trabalho só faz sentido quando a população participa, quando ela propõe. A gente tem recebido muito mais demandas, dessa vez inclusive com relação à votação de projetos, à votação de moções, a pautas. Então, tá na rua é a nossa principal premissa, a gente está na rua todos os dias. Você citou, né, das frentes parlamentares, né? Neste biênio você vai presidir 2 frentes, né? A primeira é a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao HIV, AIDS, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis. Qual que é a expectativa da senhora para os trabalhos, né, dessa frente parlamentar? Essa frente é uma frente nova, né, que a gente está propondo. A gente percebeu que tem uma crescente, inclusive, de muitas pessoas cada vez menos, né, a gente está tendo problemas com óbitos, né, por conta da AIDS, mas a gente está vendo uma crescente das infecções, principalmente entre um grupo de jovens, grupo de mulheres casadas e crianças que estão nascendo. Então a gente precisa discutir como que a gente pode, inclusive, melhorar as proteções, quais são os métodos, né, para enfrentamento a essas ISTs, como que a gente pode também, quais são os desdobramentos disso. No passado tinha um grande estigma sobre as pessoas que possuíam IST, AIDS. Hoje isso já não acontece mais com tanta força, mas ainda quais são os mitos, quais são as verdades e principalmente o que é pensado internacionalmente nesses enfrentamentos. A gente teve uma conversa na ONU, né, na UNAIDS, que foi o que disparou, né, essa frente parlamentar, e a gente entende que é muito necessário a gente estar em ressonância com o mundo para a gente também pensar em como que a gente pode melhorar o atendimento aqui na cidade de Campinas. Então a expectativa é que os resultados do trabalho da frente parlamentar auxiliem a reduzir a incidência das ISTs aqui na cidade. Sem dúvida nenhuma, que a gente consiga ampliar o enfrentamento, né, seja no tratamento, na conscientização, na distribuição de preservativos e também que a gente possa pensar projetos de leis
para mais específicos. Então, para a população que tem ST, tem alguma especificidade que a gente precisa dar conta dentro do legislativo, a gente precisa propor alguma coisa dentro dos grupos de risco atualmente, né, que são jovens, mulheres casadas, crianças, como que a gente também pode pensar nas políticas públicas mais adequadas para esse enfrentamento e aí sim diminuir a incidência de infecções e melhorar o tratamento e a qualidade de vida também da população. A outra frente que você também vai presidir, né, a frente parlamentar pela cannabis medicinal e cânhamo industrial. Qual que é a expectativa também para os trabalhos dessa frente, vereadora? Essa frente já é uma frente que a gente está recriando, né? Assim que encerrou a legislatura, ela foi encerrada, agora a gente está recriando ela. A gente já tem um grupo de trabalho sobre isso, nós apresentamos no mandato passado 2 mandatos, né? Um que é a distribuição de medicamentos na rede pública municipal, né? Os medicamentos à base de cannabis, e o outro que é de fomento à pesquisa e incentivo, fomenta a pesquisa, né, e que prevê o cultivo dentro de instituições como a universidade, como a Unicamp, como o Instituto Agronômico, para que a gente consiga cada vez mais pensar aonde os medicamentos são efetivos, quais as patologias, né, as quantidades. E esse ano a gente protocolou um projeto que é da carteirinha da cannabis, porque muitas pessoas que já possuem habeas corpus, que já fazem a utilização do medicamento, né, que têm inclusive a autorização da justiça para ter o autocultivo, são ali importunados o tempo todo pelos vizinhos, por pessoas que estão passando ali por esse processo, ou então que não entendem o que é a cannabis medicinal. E a expectativa com relação a essa frente é que a gente consiga ampliar essa discussão, que a gente consiga trazer mais projetos aqui para casa, mas também que a gente consiga conscientizar e fazer formações com profissionais da saúde, né, seja da farmácia, médicos, enfermeiros, terapeutas, mas com toda a rede ali, para quando esse paciente chegar na rede municipal, ele consiga ter um acompanhamento e um atendimento integral, e não um estigma, um preconceito, né, dos medicamentos por uma falta de conhecimento. Então o objetivo dessa frente é promover debates, né, iniciativas e também formular propostas de políticas públicas voltadas ao estímulo do uso da cannabis medicinal. Sem dúvida nenhuma. E a frente é a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial. Então pensar também aqui na região se tem alguma empresa que produz hoje, né, utiliza o cânhamo, seja na suplementação alimentar, seja como tecido, seja como alguma outra utilização, que a gente também conscientize com relação ao cânhamo e discuta com eles quais são as dificuldades hoje de trabalhar com o cânhamo, né, aqui no nosso município, e principalmente como que a gente pode também trazer uma conscientização sobre essa utilização. E aí só uma curiosidade sobre o cânhamo, ele faziam as velas das caravelas que chegaram ao Brasil. Mas ao longo dos anos eles deixaram de ser utilizados, né? E agora há uma tentativa de retomada. Mas muitos comerciantes, importadores reclamam do preço e da dificuldade de acessar isso. Pelos mesmos motivos, pelo estigma, pelo preconceito. E aí nesse caso a gente está falando de um tecido, né? A gente não está falando de nenhuma outra coisa. Então, que a gente também possa discutir e pensar políticas públicas para trazer não só a cannabis medicinal, mas também o cânhamo industrial aqui para o nosso município. Vereadora, como que eu falei no início, né, desse bate-papo nosso, esse ano você vai presidir a Comissão das Relações Internacionais, né? Qual que é a expectativa para os trabalhos dessa comissão? Esse é um novo desafio que a gente está enfrentando, né? A gente já realizou, inclusive, uma visita ao Centro de Referência do Migrante, apatriado, para a gente poder pensar e discutir com eles quais são as dificuldades da gente hoje, né? A cidade de Campinas tem recebido muitos migrantes, né? E muitas vezes eles não são vistos como sendo sujeitos de políticas públicas. Então, por exemplo, quando chega um haitiano na cidade de Campinas, para onde ele vai, o que ele tem direito, né? O que ele pode acessar. A mesma coisa quando chega, por exemplo, a comunidade venezuelana, a comunidade ucraniana, né? A gente tem que lembrar também que Campinas tem recebido muito refugiados para a gente ter uma cidade com aeroporto. Então, como que a gente pode pensar também numa política pública de inclusão, né, e de que eles possam ter voz, ter vez, mas não só isso, mas que a gente também consiga estreitar laços com as cidades irmãs que a gente tem. A gente tem cidade irmã hoje na Itália, no Japão,
na Argentina, no Uruguai, mas como que a gente pode estreitar esses laços para cada vez mais poder trocar políticas públicas? O que funciona lá, que a gente poderia trazer para Campinas? O que funciona aqui, que a gente também pode mandar para lá? Então, a Comissão, né, de Relações Internacionais é para a gente tentar pensar também como que a gente já absorve quem está aqui, quem está chegando e como que a gente pode fazer cada vez mais um caminho mais acolhedor para a população que está vindo de outros países para a cidade de Campinas, mas também como a cidade de Campinas pode se beneficiar das cidades irmãs e pensar políticas públicas de forma conjunta e internacional para trazer para cá também. Além de você presidir essa comissão, você também é membro de 5 comissões aqui no Legislativo, né? Qual que é a expectativa para os trabalhos dessa 5 comissão e também em especial da Comissão da Mulher, né? Que este é a primeira vez na história que os 5 membros, né, são 5 vereadoras, né? Olha, para mim isso é uma grande felicidade, né? Eu estava aqui no mandato passado que a gente tinha um recorde de mulheres, mas eram apenas 4, né? Isso é muito pouco ainda para representar a totalidade das mulheres da cidade de Campinas. Esse ano a gente conseguiu ampliar a bancada de mulheres, então a gente agora temos 5 mulheres, né, ocupando, né, a comissão da mulher aqui da casa, e isso permite que a gente consiga ter discussões de nós para nós. A gente discutiu, por exemplo, nas últimas reuniões, a Procuradoria da Mulher, a gente discutiu com os movimentos de mulheres que tem aqui na cidade, e isso é muito importante porque muitas vezes o espaço de acolhimento que a gente encontra, o único espaço de acolhimento que a gente encontra são nas outras mulheres. Então, por que é tão importante, por exemplo, o Disque 180 ser um espaço de atendimento das mulheres, para que a gente consiga também ter uma troca, né? Que a gente consiga ter um espaço mais acolhedor. Muitas mulheres relatam da dificuldade de quando chegam na delegacia da mulher, por exemplo, onde muitas vezes só tem homens atendendo, da dificuldade da compreensão do que é a violência, do que realmente aconteceu. E muitas mulheres que passam por violência patrimonial ou então violência física, mas que não deixam marcas visíveis, reclamam da dificuldade de realizar um boletim de ocorrência. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma comissão que possa oferecer esse acolhimento aqui dentro da casa. As outras comissões que eu participo, a Comissão da Cultura, que é um grande braço, né, do nosso mandato também, a gente acredita que a cultura é fundamental para que a gente possa pensar, discutir e muitas vezes até mesmo recuperar um jovem que está ali em situação de vulnerabilidade. A cultura ela tem a capacidade de fazer críticas sociais à nossa sociedade, mas também de dar condições, de dar sonhos para aqueles que já perderam a esperança. Então, a gente está aqui para discutir, né, sobre tudo isso e também como que a gente pode fomentar os coletivos de cultura aqui do nosso município, como que a gente pode incentivar que cada vez mais a cultura ela seja descentralizada. A gente discutiu bastante até agora a questão do carnaval, como que a gente pode cada vez mais voltar e retomar as tradições do carnaval, que são para além, né, do desfile, mas que a gente tem uma história, uma cultura, uma tradição ali também implementada. A gente tem o samba enredo, mas todo o envolvimento da comunidade, né? Além disso, a gente está na comissão de parlamento metropolitano, né? Então, para a gente também olhar para a nossa região aqui, muitas pessoas de Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Cordeirópolis, chegam até a cidade de Campinas. Elas vêm para cá para poder estudar, trabalhar, né? E aí as pessoas muitas vezes passam mais tempo em Campinas do que nas outras cidades. Então, como que a gente pode também pensar nessa população que está em grande circulação aqui no nosso município diariamente e pensar de uma maneira que seja de inclusão, que a gente consiga pensar com essa população e como que a gente pode integrá-lo dentro aqui dos serviços. E você também é membro de uma comissão especial de estudos, né, que é sobre o Complexo Municipal de Salas de Cinema aqui na Casa de Leis, né? Qual que é a expectativa também para essa comissão especial de estudos? Olha, aqui em Campinas a gente tinha uma tradição de cinema no centro da cidade, né? Então a gente tinha uma tradição de cinema que ficava ali, se não me engano, na Irmã Serafina, Anchieta, que hoje não acontece mais. Então, quando a gente pensa em cinemas, a gente vai pensar nos shoppings, a gente vai pensar em lugares mais distantes, lugares mais afastados. Então, é muito importante que a gente consiga pensar também em salas de cinemas públicas. O cinema hoje ele tem sido uma grande dificuldade de acesso por conta do financeiro. As salas de cinema estão custando
R$17, R$20, R$30, quando a gente está falando de ter a divulgação de produções nacionais, mas só quem chega ao cinema são as grandes produções. E aquilo que é produzido no nosso município, e aquilo que é produzido na nossa região, por exemplo. A gente precisa ter salas de cinemas também para conseguir ter essas exibições, essas divulgações em valores mais acessíveis. Então, essa comissão de estudos vai discutir tudo isso, né, e mais, e muito mais também, porque a gente precisa ter a inclusão da população. Então, cineastas, artistas, atores, atrizes, produtores, né, para que a gente consiga também discutir junto com eles como que a gente pode ter uma cidade mais acolhedora. E no último biênio você foi a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, né, que contou com várias reuniões, né, vereadora? E um dos temas debatidos foi a nova lei do bullying, protocolos antirracistas e anti-LGBT-fóbicos nas escolas, né? Isso mesmo. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, né? Durante os 4 primeiros anos. A gente discutiu no último biênio a nova lei do bullying, a gente criou protocolos com relação a denúncias, principalmente de racismo que tem acontecido. A gente tem visto diversos casos de racismo acontecendo em escolas, shoppings, ambiente de trabalho, em muitos lugares que deveriam ser um espaço de troca, mas não uma troca violenta, né? Uma troca que seja justamente desse acolhimento também. Então, o último ano, né, a gente ficou bem focado em pensar junto com a população como que a gente pode criar canais e fortalecer canais que já existem para que as denúncias cheguem até os órgãos responsáveis, mas também para que a gente conseguisse estreitar laços com o Centro de Referência de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, assim também como o CEAMO, né, o Centro de Referência da Mulher, como também o próprio Ministério Público, em muitos casos, a própria delegacia, quais são os caminhos, os meios, e de fato em criar um caminho, criar instruções, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer. A nova lei do bullying é justamente isso. Quais são os canais já existentes no município que passam pelas escolas, onde os pais podem ter acesso, mas que seja anterior a essa questão da Polícia Civil, por exemplo, né? Então, a gente teve uma reunião com diversos professores, diretores, coordenadores, para que a gente tivesse esse espaço, né, de entender como que as escolas estavam tratando, né, principalmente quando eram bullying entre alunos, o bullying de alunos com o professor e até mesmo o bullying de professores com alunos. Então, são casos diferentes que a gente precisa tratar de formas diferentes, porque são pessoas, né, agentes diferentes que estão sendo esse agente provocador dessa ação violenta. Então, para cada uma dessas ações, existe um caminho diferente, né, que foi o que a gente trabalhou naquele momento. Vereadora, agora falando das emendas impositivas para o orçamento, né, de 2025. Para este ano, para o Fundo Municipal de Saúde, você destinou R$520 mil para a aquisição de materiais permanentes de informática de consumo para os centros de saúde. DIC 1, Fernanda, Jardim Eulina, Parque Uziel, São Bernardo, Santos Dumont, São José, São Quirino, Village e Vila União, né? Isso mesmo, a gente tem conversado principalmente com o Conselho de Saúde de cada um desses centros de saúde, né, com os nossos apoiadores, com os servidores também que estão lá presentes, para a gente poder pensar como que a gente pode cada vez mais ali ter uma assertividade maior. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em destinar para o CS da Vila União, para o São Quirino, a gente sabe que são realidades diferentes. Apesar das dificuldades, muitas vezes a gente parecer que são as mesmas na saúde, mas existe uma diferença com relação ao número de profissionais, número de equipes, as vulnerabilidades do bairro. Tem bairro que foi mais atingido com a questão da dengue, outros foram menos atingidos. Tem bairros que têm uma facilidade maior de vacinação, outros têm uma dificuldade maior. Tem bairros que têm uma população, né, em situação de rua mais presente do que outros. Então isso muda diretamente quais são os itens necessários para conseguir estar ali executando o melhor trabalho para a população. Por isso que a gente faz a conversa geralmente com o Conselho de Saúde local, com os servidores que estão ali presentes, né, com a coordenação e também com a população que chega até aqui também muitas vezes fazendo denúncias e também trabalhando no processo de fortalecimento daquelas regiões. Outra demanda, né, emenda,
foi 140 mil para o Fundo Municipal de Saúde também, a aquisição de materiais para planejamento familiar e orientação sobre direitos sexuais e reprodutivos para os centros de saúde. Essa emenda, né, ela vem já de a gente teve uma tentativa o ano passado, a gente só conseguiu efetivá-la esse ano, e é uma demanda que chegou do CS Bassoli, porque lá eles têm, né, uma maleta de planejamento familiar. E essa maleta de planejamento familiar, eles trouxeram de que foi um divisor de águas para que diminuísse a quantidade de adolescentes grávidas. Então, a gente conversou e eles estavam já, essa maleta, no caso deles, já estava já bem deteriorada. Então, a gente tinha conversado com eles 2 anos atrás para que a gente tivesse, de fato, um processo de renovação dessa maleta e também que cada uma das equipes ali presentes pudesse ter uma. Porque na hora de fazer o atendimento, né, elas conseguiriam fazer grupos, mais grupos ao mesmo tempo, conseguiria estar levando isso num eventual caso de atendimento domiciliar. E conversando com a gestão nesse último ano, a gente percebeu que isso não era uma realidade só do Bassoli, de que a gente estava tendo um déficit, né, com relação ao planejamento familiar em outros bairros, e aí a gente destinou esse recurso que é para comprar e estruturar todos os CS, né, que ali solicitaram essa maleta. Porque a gente sabe que o planejamento familiar, ele pode parecer uma coisa pequena, né? Pode parecer uma coisa que é só reunião, só a conversa, mas ele é muito importante, principalmente quando a gente está falando de famílias que estão tendo um crescimento desordenado, né? Então, um grande número de filhos de forma sequencial, 5, 6, 7 filhos, ali tudo numa idade sequencial, escadinha, né? Escadinha que a gente fala, e a dificuldade mesmo de conseguir se reorganizar para poder planejar. O problema não é ter um grande número de filhos, é você fazer isso fora de um planejamento que vai muitas vezes desestruturar a família, né? Ou então, gravidez que estão começando muito cedo, né? Com adolescentes ali de 13, 14, 15 anos que não estavam esperando por isso, que muitas vezes abandonam a escola, né? Tem que ali se dedicar, né, a uma gravidez que não estava planejada, muitas vezes isso causa traumas também. Então esse processo de planejamento familiar, ele é fundamental para que a gente também consiga ter uma mudança na característica das mães da cidade de Campinas. A gente sabe que o planejamento familiar, ele pode gerar uma família saudável, acolhedora, uma família que tem estrutura. E como muitas vezes quando você não tem esse planejamento familiar, as consequências, elas não são para os pais, são para as crianças. Então, é uma das demandas, inclusive, que a gente discutiu com o Conselho, se isso poderia ajudar a minimizar, né, principalmente quando a gente está falando da alta e da média e da alta complexidade. Outra demanda que chamou a atenção, vereadora, é a destinação para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 790 mil para o apoio de eventos culturais comunitários, como festivais Teresa de Benguela, Parada LGBT, Feira da Reforma Agrária, Sambaê, Dia do Candomblé, né? Isso mesmo, a gente tem hoje diversos eventos que acontecem na cidade de Campinas que são tradicionais, um que está bem próximo, inclusive, é a Lavagem da Escadaria, que é patrimônio aqui do nosso município, que foi considerado patrimônio, inclusive, eu estava vereadora já, e é um evento que ele precisa de recurso, querendo ou não, ele precisa de recurso para gradil, para que consiga oferecer segurança, para que consiga ali organizar, né, estruturalmente a descida, né, que sai da Seção Cultura e termina ali na Catedral. Então, a gente já destina o recurso com um rótulo, né? Para onde vai? A gente está destinando para a Lavagem da Escadaria. O Teresa de Benguela é um festival, né, de uma lei nossa, que é em memória as mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Então, no último ano, a gente conseguiu promover um festival que é de mulheres negras para mulheres negras. Então, existia ali todo mundo que passou pelo palco, né? Tinha um envolvimento com os movimentos negros, essa construção de memória, de trazer um pouco do resgate da nossa história, da ancestralidade. A gente teve a participação da Ellen Oléria, né? Então isso permitiu com que a gente conseguisse criar um diálogo com outras comunidades. E além disso, quem estava ali oferecendo, né, participando da feira, né, da alimentação, também eram mulheres negras que faziam parte aqui do nosso município e que tinham uma história, né? A parada
a gente está lutando para que a parada se transforme um patrimônio cultural, social e turístico, já que ela é um dos eventos que faz que uma boa parte da população da região metropolitana de Campinas venham para cá para poder lutar pelos direitos, pela diversidade, pela garantia, né, da sobrevivência, mas não só por isso, também por trabalho, emprego, renda, assistência, educação, né, e a gente teve uma vitória importantíssima, né, que passa inclusive pela comunidade, que é a Unicamp, que agora vai ter cotas trans. Então isso foi aprovado recentemente, e isso demonstra qual é a importância da gente ter uma construção política que consiga debater para além do evento, e por isso que a gente acha tão importante fomentar. Além disso, uma boa parte dos recursos a gente não destina já de forma carimbada, né? Mas é para quando os movimentos, os coletivos tiverem a possibilidade de vir até aqui e falar assim: olha, a gente está fazendo um evento, a gente está fazendo uma atividade, a gente está fazendo um festival, ou então a gente quer fazer uma construção que seja aqui no meu bairro, né? E a gente consegue também fomentar essas iniciativas, que é esse processo de descentralizar a cultura, porque ela fica muito concentrada nos equipamentos que são na região central, né? No centro, como a Estação Cultura, Sala dos Soninhos, na região do Taquaral, né? Que é a concha acústica. Então a gente precisa também fazer esse processo chegar no Campo Belo, no Campo Grande, no Vida Nova, na Vila União, no São Quirino, e tudo isso é muito importante para a gente conseguir, inclusive, cumprir o Plano Municipal de Cultura. Vereador, agora falando, né, de alguns projetos, de algumas indicações, né, da senhora. A gente tem o projeto 51 de 2025, que institui o programa Transcidadania, destinado à promoção dos direitos humanos, da cidadania e do atendimento qualificado e humanizado de pessoas travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social, né? Esse projeto a gente já tinha apresentado na legislatura passada, né? Foi um projeto que foi derrotado, infelizmente, aqui dentro da Câmara, e a gente entende que ele é muito necessário, porque a população trans e travestis hoje aqui do nosso município, ela ainda está em situação de vulnerabilidade, muitas são expulsas da escola, assim quando são expulsas de casa. Então a gente precisa pensar num processo de elevação de escolaridade para aí a gente poder pensar na empregabilidade. Então o Transcidadania é para que a gente tenha um processo na cidade de Campinas que olhe para pessoas que estão num processo de serem expulsas de casa, onde esse espaço não é mais seguro, e aí a escola muitas vezes acaba se tornando também um ambiente extremamente opressor, extremamente de dificuldade, um espaço de bullying, como a gente estava falando, e aí também fica insustentável permanecer dentro desse processo de educação. Então, o Transcidadania, ele vem para olhar para isso, pensar juntamente com essas pessoas de quais seriam os melhores espaços, né, para conseguir elevar a escolaridade. Hoje a gente tem o CEPROCAMP, a gente tem a FUMEC, a gente tem diversos espaços, mas também pensando na área da empregabilidade. Então, para além da formação, de ter ali o seu diploma de ensino médio, a gente pensar hoje numa possibilidade de curso também que vá gerar emprego, né, para essa população, e aí sim começar a sair da situação de vulnerabilidade. Durante o curso, né, da educação, seria oferecido bolsas, né, nossa proposta inclusive que seja criado um fundo para o Transcidadania, e posterior a isso, né, quando ela conseguir já um emprego, conseguir já ter uma renda, que ela consiga inclusive que essa bolsa pare de ser dada e dê para outra pessoa, para que aí sim a gente consiga levar a escolaridade aqui na nossa região da população trans e travesti. Outro projeto é o projeto de lei complementar 25 de 2025, que acrescenta o artigo à lei, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder a redução da tarifa do transporte coletivo urbano municipal aos estudantes de pós-graduação em regime integralmente presencial aqui na cidade de Campinas. Isso mesmo, a gente hoje sabe que a gente já tem o passe universitário que paga metade, mas é somente para quem está na graduação. E muitas vezes esse processo da pós-graduação, né, do mestrado, do doutorado, ele é feito de forma contínua. Então, se a gente pensar no estudante que acabou de sair da graduação e que ele está entrando já no mestrado, muitas vezes a bolsa que é oferecida para ele é insuficiente para que ele consiga
muitas vezes fazer até o próprio trabalho de faculdade. Muitos trabalhos, né, muitos das pesquisas, elas envolvem entrevistas, envolvem deslocamento, envolve você estar em campo, estar na cidade, estar ali circulando, né, e já não é oferecido o passe, né, universitário ali para essa população. Então a nossa ideia, né, é para quem ainda está num processo contínuo de educação, que isso seja incentivado. E qual é o incentivo que a gente pode trazer? Do transporte. A gente tem, infelizmente, uma das passagens mais caras do Brasil. A passagem para quem não tem o passe está R$ 6,20, não tem integração, né? Para aqueles que possuem é R$ 5,70, mas você paga a integração. Então isso, muitas vezes, para uma população que está com dificuldade de acessar, né, acessar a universidade, acessar o mestrado, acaba sendo um grande limitador. Então a gente precisa também pensar sobre isso, em como que a gente incentiva cada vez mais para ter esse processo de elevação de escolaridade em todos os níveis aqui no nosso município. Outro projeto, é agora um projeto de lei ordinária, número 88 também, de 2025, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Renda Básica de Cidadania aqui no município de Campinas. Olha, primeiro, acho que é muito importante falar que esse é um projeto muito inspirado no atual deputado estadual Eduardo Suplicy, né, que é o autor da renda básica. Essa é uma das grandes lutas de vida, né, do eterno senador Suplicy. E ele trouxe essa ideia, né, pessoalmente, me entregou o livro, me entregou o projeto, e esse projeto a gente também tinha apresentado na legislatura passada. A diferença é que naquele momento ele foi entendido como um auxílio emergencial, quando não é isso. A gente está falando da renda básica, que é para ser uma renda universal, independente de raça, cor, credo, classe social. Todas as pessoas que são residentes aqui no município de Campinas teriam o direito à renda básica, né? E isso é o grande diferencial desse projeto. Além disso, a diferença da legislatura passada para esse é que a gente apresentou a moeda social, que seria para incentivar também para que as compras, né, a aquisição dos nossos munícipes ficassem aqui no município de Campinas. Então as empresas, micro, pequenas empresas e médias empresas seriam cadastradas na prefeitura, poderiam receber essa moeda social, fazer essa circulação acontecer aqui no nosso município com relação a essa renda, né? E aí também poderiam, com isso, né, também se beneficiarem de um programa de incentivos de compra. Então, e também acho que é importante sempre ressaltar que os comerciantes também teriam direito à renda básica. Então isso é um processo universal. A renda básica de cidadania, ele é um processo universal para todas, todos e todos. E uma indicação deste ano, a número 2669 da senhora, solicita a abertura de concurso público para a contratação de profissionais de saúde especializados em transtorno do espectro autista, na UTEA, no Centro de Saúde São Bernardo, localizado na Avenida João Batista Morato do Canto, na Fundação da Casa Popular. Isso mesmo, a gente fez uma reunião com mães atípicas, né, elas relataram a dificuldade de conseguir terem acesso a profissionais adequados, né, e muitas vezes os profissionais que elas encontram, todos são localizados em Sousas. A gente está falando de São Bernardo, que é uma região que ela é bem abastada de ônibus, mas que ainda não tem ônibus direto para Sousas. Se a gente pensar, por exemplo, na região do Campo Grande, na região do Ouro Verde, que ainda é mais difícil ainda pela distância, muitas vezes essas pessoas têm que gastar ali 50, 60, 70 reais para ter acesso a um médico quando conseguem marcar. Então, a gente precisa ter um processo de descentralização dos profissionais especializados em TEA. A gente tem visto isso uma crescente nos diagnósticos, né, no último período, e isso faz com que a gente tenha que ter uma reflexão muito grande a nível de cidade. A gente não pode depender apenas de um local, né, que é referência, que ele é um local especializado, a gente não pode depender apenas dele, a gente precisa ter um processo de descentralização, porque senão a população vai ficar sem atendimento. E a gente está falando de uma população de crianças, que ainda é garantido, né, você tem o Conselho Tutelar, você tem o ECA, você tem crianças e adolescentes, você tem instituições que fazem esse acolhimento, mas quando ele chega na vida adulta? Muitas famílias relatam que esperam 5, 6 anos para conseguir fazer o primeiro atendimento. E aí quando começa o tratamento já está na adolescência e aí ele já é encerrado, né, quando completa 18 anos. E aí esse desenvolvimento da autonomia ele não acontece.
e faz com que a população com TEA, né, os adultos com TEA, tenham dificuldade de se desenvolverem na nossa sociedade por não tido um processo de estímulo ainda na infância e na adolescência. Então esse foi o primeiro requerimento que a gente fez. A gente está observando quais são as outras regiões. Indicação. Essa foi a primeira indicação que a gente fez. A gente está observando quais são as regiões que a gente também pode fazer outras indicações para a gente fortalecer a rede e cada vez mais ter profissionais adequados de atendimento para todos e todos. Agora sim, falando de requerimento, o número 522 desse ano, que você requer informações sobre o descarte de alimentos na área educacional? Isso mesmo, a gente tem visto infelizmente a gente tem visto uma crescente, né, de pessoas que estão tendo dificuldade de ter acesso à cesta básica. A gente viu, né, que no governo federal foi tirados impostos sobre a cesta básica, né, para que a gente tenha ali a garantia de uma alimentação mais adequada, mais acessível, saudável. E por outro lado, a gente também tem visto um descarte de alimentos que nem chegaram à mesa, que já é nas fazendas, que já é no agronegócio. Os alimentos sendo jogados fora, sendo dados aos porcos, os alimentos que estão ali sendo queimados, para que tenha um processo de elevação dos custos. A gente estuda muito isso quando a gente fala do café lá atrás, né? Que teve uma época que o café foi queimado para que a gente tenha uma menor disponibilidade de mercado, né? E aí sim um processo de elevação dos custos. Então a gente está vendo isso acontecer, diariamente a gente vê isso nas redes sociais sendo colocados. E aqui no município, o que é feito com os alimentos que são descartados? Né? Tem muitas pessoas que relatam que a única alimentação que elas fazem é na escola. Então quais são os programas que as escolas também estão inseridas para a gente pensar num processo de combate à fome, de combate à vulnerabilidade? A pandemia, né, que passou agora há pouco mais de 5 anos, que a gente teve ali o primeiro decreto de fechamento total no nosso país, a gente consegue perceber que naquele momento a escola representava um impacto muito grande, porque era a escola que conseguiria garantir muitas vezes a única refeição, que não era bolacha, que uma refeição com fruta, com verdura, com proteína, que não era só o leite com bolacha que muitas crianças acabam tendo acesso. Então, se a gente pensar que muitas escolas, né, têm inclusive diminuído o número de alunos, que a gente tem passado por um processo de evasão escolar muito grande nesse pós-pandemia, o que acontece com esses alimentos, principalmente com as frutas e verduras que ficam ali, né, que são os excedentes, eles vão para o lixo? Existe alguma outra alternativa? Existe um programa municipal que é possível a gente incluir para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, para além para além da Renda Campinas, para além do cartão Nutrir, né? Existe uma outra possibilidade de fornecimento de alimentos, assim como aconteceu na pandemia? É isso que a gente quer saber. E é mais um projeto de lei ordinária, mas agora do ano passado, número 174, que institui a política municipal de enfrentamento à violência política de gênero e raça aqui no município. Essa é uma lei bem recente, né? A violência política de gênero foi reconhecida só ali em meados de 2022, 2023, se eu não me engano. E a gente consegue perceber que quando a gente começa a ocupar mais os espaços, nós, mulheres, né, pessoas negras, a gente tem outras violências que são implementadas. Então, a gente consegue observar que, para além, né, da Câmara de Campinas, que muitas parlamentares, elas sofrem com tentativa de assédio sexual em plenário, a desqualificação, né, em níveis absurdos, a gente vê a própria violência sendo implementada, e isso acontece porque mais mulheres estão ocupando o espaço do parlamento. E com elas, né, eu sempre digo que o parlamento é uma reprodução da sociedade. Se a gente não conseguiu resolver esse problema a nível social, a gente acaba trazendo essas reproduções para dentro do parlamento. E é por isso, né, a gente não precisa chegar nesse ponto de violência física para pensar no enfrentamento à violência política de gênero aqui dentro, né? Então, a nossa ideia é a gente já trazer esse projeto para que esse tipo de coisa nunca aconteça aqui no Parlamento Municipal na cidade de Campinas e, principalmente, que a gente crie um processo de conscientização
dos outros parlamentares, de toda a estrutura da Câmara, né, de servidoras aqui na Câmara, a gente tem servidores extremamente qualificados, que estão ali também oferecendo muitas vezes um processo de ajuda, de apoio, de espaço, né? Então, a gente não precisa ver uma violência acontecer para a gente começar a discutir isso. O quanto antes a gente discutir, menos dessas denúncias, dessas ações, a gente vai ter aqui dentro. E a outra coisa é que a violência política de gênero ela não acontece somente para as parlamentares eleitas. Muitas vezes mulheres que estão no espaço da política, então ocupando o cargo de presidenta de partido, quando são candidatas, também sofrem com essa violência e a Câmara também poderia ser esse espaço de acolhimento de denúncia, de fortalecimento, de abraço mesmo, né, nessas mulheres e dizer que a política é o espaço das mulheres sim, porque a gente pode estar em todos os espaços que a gente quiser. Vereadora, a gente chegou ao fim, né, ao programa Em Pauta, né? Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de você de vir poder falar sobre o seu trabalho aqui no Legislativo, de contar toda a sua atuação, viu? Muito obrigado. Imagina, eu agradeço, sempre que vocês quiserem, puderem, estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco mais e, gente, me sigam nas redes sociais, @vaipaola com 2 L's, em todas elas, @vaipaola com 2 L's e vamos conversar mais. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Em Pauta e eu agradeço também você que está em casa pela sua companhia e também pela sua audiência. Um abraço e até o próximo Em Pauta.